Oi, essa carta é para você. Para você que está procurando por um canal terapêutico para poder estudar essa sua semana sobre um olhar matriarcal junto às ervas, os cristais e o movimento da lua. Olá, meu bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez a esse nosso momento direcionado, sintonizado a todos vocês que vêm compondo a nossa egrégora do Instituto Arco 180. Esse nosso momento do aconselhamento lunar semanal. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza os saberes lunares, ancestrais, matriarcais e energéticos para poder te auxiliar de forma terapêutica em teu processo de autoconhecimento, na tua travessia de crescimento pessoal, a partir do momento em que você se determina a resgatar todo esse conhecimento matriarcal para ter mais recursos e fortalecimento na realização das suas intenções ao longo da vida. Então agora vamos para mais um estudo agora na esfera mental para nossa semana, que vem do dia 19 até o dia 25 de abril, com a chegada de uma lua crescente em Leão no dia 23. Para você que quer estudar mais a respeito desse arquétipo da lua crescente e ele ser em Leão, tem um vídeo específico para isso e também nele tem uma energia para essa nossa semana. O link está aqui na descrição do vídeo. Vamos agora para o estudo da nossa esfera mental. E as matriarcas falam exatamente para a gente perceber, diante de toda a conjuntura de vida, qual é a sua grande lição. O que você tem aprendido com a vida, com a forma com a qual você está impulsionando o seu crescimento na vida. Abraça essa lição e como é que você interioriza essa lição na sua vida. Esse é o pequeno, grande detalhe de todo esse processo, é a gente se colocar observador de si mesmo e perceber quais são os aprendizados na nossa própria história para a gente poder transformar e transmutar as nossas escolhas. Inclusive, é falado aqui para que a gente olhe para todo o movimento de uma forma mais paciente e perceba também que nesse momento da gente ter mais generosidade, mais equilíbrio, mais paciência nesse lidar com a vida, é preciso a gente deixar com que as coisas aconteçam da forma como elas precisam acontecer. As coisas na nossa vida acontecem da forma como elas precisam acontecer. É a lei da semeadura, plantou, colhe. Então elas precisavam acontecer da forma que aconteceram, nesse cenário que você está imerso, e agora você tem a liberdade de fazer uma nova semeadura para poder receber uma nova colheita. Mas para isso é necessário ter cuidado com uma mentalidade rígida. O que a gente precisa é ter uma mentalidade clara e objetiva daquilo que a gente está querendo vivenciar e co-criar na vida. Mas uma mentalidade clara não significa que é uma mentalidade rígida. Uma mentalidade rígida, ela só pensa e só percebe a vida por um determinado prisma. Entretanto, uma mentalidade clara, ela consegue ver por um espectro muito maior. Ela vê de uma forma muito mais ampla as formas que a gente pode ver a mesma história, o mesmo cenário, por prismas diferentes. E isso traz fortalecimento mental para a nossa vida, traz inclusive uma mentalidade mais amorosa, mais fértil, com mais oportunidade para o nosso próprio crescimento e movimento para o mais da vida, dentro de uma simplicidade. Isso significa que é um chamado no quesito mental para a gente trazer simplificar o olhar para a vida, buscando essa clareza, buscando essa objetividade mental e se permitindo ser criativo. Afinal de contas, nós estamos sendo imantados por uma lua crescente em Leão, que fala de criatividade. Então, para a gente perceber as oportunidades de crescimento, de fortalecimento no aspecto mental, para a gente poder conseguir manifestar o que a gente deseja, é preciso a gente se conectar com a criatividade. Já a atmosfera da semana é uma atmosfera que está trazendo para a gente e dizendo que é uma oportunidade para a gente aprender a romper véus que estão precisando ser vistos, porque eles estão ocultando algo que está atrapalhando o nosso próprio crescimento. Então é a gente aprender, se colocar nesse lugar de um coração ensinável, no aspecto de perceber para além do véu, ou seja, aquilo que está oculto, aquilo que está no nosso inconsciente, que está atrapalhando. E isso é para a gente conseguir encerrar dores profundas na nossa vida, ciclos que precisam ser finalizados, passar por um processo de renascimento, como está sendo dito aqui. É uma construção de um renascimento, fazendo bom uso dessa energia, dessa autenticidade do signo de Leão, para que a gente possa trazer uma autoridade no quesito de acreditar em si mesmo, de trazer essa força de uma segurança, da gente conseguir ter essa alta
perseverança, esse processo da gente se ver diante de um valor que traga essa mentalidade de prosperidade para a nossa vida. É a gente que constrói isso de tijolinho em tijolinho dentro da nossa própria natureza. Já o obstáculo, o desafio para tudo isso é o desafio de trazer, de ter a construção de uma estrutura para poder vivenciar esse renascimento mental de uma forma vitoriosa, de uma forma fortalecedora, rompendo com a mentalidade da escassez, da dificuldade, rompendo com a mentalidade que cria muito mais um aspecto pessimista perante a própria vida, diante da necessidade de vencer o obstáculo de obter essa estrutura que vai facilitar esse processo de renascimento mental. Porque é um renascimento que exige da gente essa raiz mais visceral de se sentir uma pessoa de sucesso, de saber que o que você está entregando, você verdadeiramente está dando o seu melhor. E reconhecendo que esse processo não é um processo individual, mas é que é uma entrega sua e que você tem pessoas ao seu lado que estão contribuindo para isso. E aí, perceber quais são essas pessoas que contribuem para essa estrutura é o seu desafio. Então, anota, faz uma lista. 10 pessoas com qual você pode contar para poder pedir esse auxílio, para poder ir em busca desse suporte de renascimento mental. E vá colocando os nomes dessas pessoas e vá buscando esse auxílio. Lembrando que isso foi falado no aspecto emocional, que é necessário a gente fazer esse renascimento mental para poder organizar as nossas próprias águas, né? Aprender a respeito disso. Já o que está precisando ser trazido para a nossa consciência é que existem inúmeras oportunidades. Oportunidades tanto de caminhos abertos para o mais, né, de verdade, e caminhos que não são caminhos que são nossos, que não trazem algo que agrega para a nossa vida, aquele caminho de ilusão. Então, o que a gente precisa ter na nossa consciência é que a gente, diante de uma sabedoria de fazer boas escolhas, ter boas escolhas e ser leal a essas nossas escolhas, é colocar nesse ponto como uma oportunidade para fazer boas escolhas, identificando o que é ilusão e o que é verdade. E para isso é necessário essa dose, essa energia, essa nutrição de lealdade, de intensidade nas nossas escolhas, de ouvir a nossa própria intuição, passando por esse tripé de, vou falar mais uma vez, lealdade, intensidade e intuição, juntando, agrupando todas essas nossas habilidades, você vai conseguir perceber qual é o caminho que te cabe, qual é o caminho que vai te impulsionar para o mais da vida e se livrando de qualquer aspecto de ilusão. Já o direcionamento para essa mesa, as matriarcas estão falando para você perseverar, para você se manter aliado e afinado com a energia da fé, porque essa perseverança é o que vai trazer movimento, e é no movimento que a vida vai se encontrar com você diante de uma oportunidade, diante de uma recompensa. É se colocar no movimento de ser uma pessoa que recebe boas colheitas, que merece boas colheitas, que está pronto para receber boas colheitas, uma pessoa que tem uma postura de plenitude em si mesmo no aspecto do valor que ela carrega. E quando a gente se coloca nesse movimento, que é um movimento inclusive cíclico perante a natureza, a recompensa encontra você. Um aprendizado, quando a gente está numa escolha, num posicionamento estagnado, sem estar se movimentando, sem estar se apresentando para a vida, as recompensas não encontram. O sucesso, ele encontra aquelas pessoas que estão em movimento. Então, tem um cavaleiro com recompensas para lhe entregar, mas ele entrega para aquelas pessoas que estão em movimento, aquelas pessoas que estão se desafiando a fazer um processo de despertar, aquelas pessoas que estão se colocando disponíveis para melhorar a sua própria versão. E aí, diante desse movimento, aquele processo de realizações se torna mais fácil, se torna mais palpável, se torna inclusive mais criativo e mais surpreendente pela própria vida, porque é a própria vida que recompensa você. E aí, lembrando mais uma vez, o que vale de todo esse processo? Qual é o maior aprendizado que esse aspecto da sua própria mentalidade
construiu até aqui, qual é o seu aprendizado. E lembrando que o que vale é o caminho, não é o processo, não é o destino. É a gente perceber que o que a gente está ganhando verdadeiramente, essa força de crescimento, é o que dá o sabor na vida, é o que dá o brilho na vida. Para sentir isso, mentalidade fortalecida, mentalidade de vitória, mentalidade de prosperidade, para que a gente possa se enraizar nesse caminho para o mais da vida. Eu sou Rosa, sou uma terapeuta matriarcal e que cada palavra dita aqui ecoe como bênção no seu caminho. Até a próxima semana, assim, eu espero poder te encontrar mais vezes aqui dentro do nosso círculo terapêutico, afinal de contas, é pra gente continuar bebendo dessa fonte matriarcal, pra gente se fortalecer na realização das nossas próprias intenções. Lembrando que aqui abaixo do vídeo tem a descrição, tem um link, né? Na descrição tem um link de todos os vídeos que a gente vem trabalhando aqui nas nossas esferas desse aconselhamento lunar, para que você tenha mais recursos para encontrar mais ferramentas, mais conselhos para poder facilitar o teu processo de acordo com cada esfera. Um beijo e até a próxima semana.